Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Lucas 13, 29. Tema da semana: o reino de Deus. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Nesta temporada, estamos estudando o Evangelho de Lucas, estamos descobrindo maravilhas, vários aspectos em que o Evangelho de Lucas é extremamente singular. Até a gente está falando especificamente do próprio autor. Nós temos um único gentil, não era judeu, e duas de suas publicações, dois dos seus livros estão no cânon bíblico, que é o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Nossos convidados para esses próximos 3 programas, nós vamos nos próximos 3, né? Vamos até o final. Pastor Ivan Fidelis, é uma alegria poder recebê-lo. Pastor Ivan foi pastor de outra congregação religiosa, de outra denominação, e agora concluiu matérias, fez matérias específicas, concluindo aí teologia na Universidade Adventista, especificamente, é isso? Isso, correto, e é um privilégio estar aqui com vocês, um privilégio poder compartilhar da Palavra de Deus de uma maneira especial, que o Espírito Santo toque nos corações e nas mentes de cada um. O pastor tem uma pós-graduação na área de família, né, pastor? Sim, sou pós-graduado em família, com ênfase, né, em família e sexualidade. A minha pós-graduação é aconselhamento, a ênfase é família e sexualidade, e sou exegeta em línguas hebraico e grego. Ok, tem uma especialização em grego e hebraico. Isso. Tá bom. E está com a gente Darleide Alves. Ela que é apresentadora de quais programas, por favor, Darleide? Do Consultório de Família e do Sem Tabus. É um prazer poder receber você aqui. Eu fico Nós feliz. estamos fazendo uma homenagem esses 3 últimos programas, porque nós tivemos uma lição que nós trabalhamos, como o Evangelho de Lucas aborda a influência das mulheres no ministério de Jesus. Por isso, a única mulher participando nessa temporada, e vai participar 3 programas, viu, Darleide? Uma honra, um privilégio, uma alegria de estar aqui, participando desse momento tão especial do estudo da Palavra de Deus, e eu tenho um carinho muito especial pelo Evangelho de Lucas. Nem tinha atentado pelo fato de ser ele um dos que dá tanta ênfase ao trabalho do Evangelho junto às mulheres, mas eu tenho um carinho especial por este Evangelho. Eu creio que é até interessante ver a Darleide apresentando, trabalhando assuntos bíblicos. Eu creio que para o telespectador, mais uma vez, vai ser interessante. Que seja. Você gravou comigo na primeira, eu acho que em uma temporada, você já estava aqui, né, Darleide? Sim, já. Obrigado por sua participação. Muito obrigada. Nós vamos, nesse momento, mais uma vez, suplicar a orientação de Deus ao abrirmos sua palavra. Eu gosto de mencionar que nós temos o nosso guia de estudos, que sistematiza o estudo da palavra, mas ele nos conduz à palavra. Portanto, a iluminação do Espírito Santo ao estudarmos a sua palavra. Pastor Ivan, por favor, o senhor pode orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por poder conhecer um pouco mais de Ti e compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo, aquelas que receberão de maneira especial a direção do Teu Espírito Santo. Que o Senhor permaneça conosco e nos dirija em nome de Jesus. Amém. 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 Eu sei que você que acompanha o programa Lições da Bíblia é um estudioso, gosta, deseja aprender mais da Palavra de Deus. Por isso, nós temos para te oferecer a revista Princípios. Aqui está sistematizado os planos que Deus tem para você e para a sua família. Você vai descobrir de onde veio, por que está aqui e para onde você vai. Você faz a inscrição, deixa seu cadastro e você vai receber gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Eu creio que vocês estão acompanhando. Nessa temporada nós estamos mais uma vez tendo o privilégio de assistir pequenos vídeos com o autor do nosso guia de estudos. Nesse momento nós vamos ouvir mais uma vez a palavra do autor, pastor e doutor John Fowler. Quero lembrar você que você pode baixar
esse vídeo, você pode compartilhar com os seus amigos. Eu tenho a certeza, você faz o download ali e você compartilha com eles e você acaba motivando os seus amigos a entenderem mais a palavra de Deus e acompanharem o que nós aprendemos aqui no Lições da Bíblia. Nesse momento, com a palavra, o autor. Quando Jesus falou sobre o reino de Deus, de fato, ele nos pediu para orar para que o reino venha. O reino de Deus veio na pessoa de Jesus. Jesus também disse que iria voltar para o céu para preparar um lugar para nós. E quando este lugar estivesse pronto, ele disse que voltaria e nos levaria com ele, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Esse é o reino que virá. Já existe um reino aqui, e existe um reino que estamos esperando chegar. Existe uma realidade presente e um futuro que aguardamos. Uma coisa que devemos lembrar é que não podemos falar sobre o futuro sem mencionar a realidade presente. Se você não pertence ao reino de Deus hoje, aqui na Terra, você não pode fazer parte do reino que virá. Então, quando você diz que pertence ao reino aqui e não se preocupa com o reino que virá, então você realmente não entendeu o conceito do que é o reino de Deus. E qual é esse conceito? O conceito do reino de Deus é restaurar o que foi perdido no Éden. O que foi perdido no Éden? Foi perdido a presença física de Deus, o relacionamento direto entre Deus e o ser humano. Adão falava com Deus face a face. Podia olhar nos olhos de Deus. Porém, esse relacionamento foi quebrado pelo pecado. Agora, esse relacionamento precisa ser restaurado. Então, Jesus estabeleceu um reino de graça. Ele morreu por esses pecados. Ele nos oferece esse privilégio de pertencer a esse reino de graça. Quando você e eu aceitamos essa graça, quando aceitamos essa graça, passamos a fazer parte desse reino de Deus aqui. Mas ainda não está completo. Estará completo quando esse reino de glória que virá estiver junto com o reino que fazemos parte hoje. Apenas quando fazemos parte desse relacionamento é que o reino está completo. Esses dois aspectos são importantes. Não podemos negligenciar o futuro e dizer, eu sou feliz aqui, estou salvo aqui. O reino futuro não existe. Se você diz isso, o Éden não tem significado nada. O que perdemos no Éden não é nada. A restauração do Éden, o que perdemos no Éden, tem lugar em dois eventos. O primeiro é o evento da cruz. E o segundo é o evento da segunda vinda de Jesus. Por isso, nós, como adventistas, devemos proclamar a todo mundo a salvação de Deus aqui e a segunda vinda de Jesus. A primeira é a realidade aqui, e a segunda é o futuro que irá completar todo o processo. Nós, como cristãos, não importa qual seja a nossa denominação, temos essa dupla responsabilidade que eu gostaria de sublinhar. Nós precisamos anunciar a cruz, a salvação, mas também precisamos anunciar a volta de Jesus Cristo. Sim, e devemos entender que esses dois fatores, essas duas observações estão juntas, estão completamente ligadas. Eu não posso fazer nenhuma divisão, nenhuma dicotomia entre a minha vida cristã aqui e o advento da volta de Cristo. Eu preciso entender que a partir do momento em que eu vivo no reino, Cristo já voltou para mim de certa maneira. Então, eu
eu permaneço no reino porque Cristo é vivo em mim. Okay. E eu estou sendo restaurado para encontrar com Ele quando Ele voltar. Definitivamente isso é futuro, mas já de alguma forma aconteceu isso comigo. Sim, continua. Ele voltou para mim, começa um processo de mudança se eu permanecer e isso se concretiza no futuro. É nesse sentido que o pastor quer citar. Sim, é porque eu gostaria de colocar aqui que nós deveríamos entender o que é essa posição do reino. E por que nós falamos tanto em salvação e a necessidade de salvação e essa necessidade de participar de um reino ou do outro, e que reino é esse que nós estamos falando? Perdi o quê? Salvo do quê? Salvo do quê? Então é nesse sentido. Então nós temos que entender que nós somos criacionistas, nós entendemos que Deus é o Criador e o mantenedor de todo o universo. E Ele é soberano sobre toda a criação. Então quando em Gênesis 1, 26, Gênesis nós temos um relato da criação em que a história da palavra de Deus, a história da escrita bíblica, ela tem uma curiosidade da escrita hebraica que é se referir ao termo geral e depois ao particular. No termo geral, quando Deus cria o homem, em Gênesis 1, 26, o texto diz assim: disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então Deus, Ele deu domínio, até fazendo um paralelo da sua própria autoridade, criando o homem à sua imagem e semelhança. O domínio que Deus tem sobre todo o universo, de um certo modo, Ele passou também um domínio para o homem, mostrando essa semelhança da criação. Sim. Agora, o homem ele tem o domínio sobre a criação terrestre, mas Deus coloca uma lei, porque está instituído um reino, o reino de Deus, totalmente de Deus e totalmente com a soberania de Deus. Então, nesse reino, existe uma lei que está no 2,17. Gênesis 2, versículo 17, fala assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa expressão, nós temos um problema com a língua, com os idiomas, que em toda tradução existe perdas. Sim. Seja qual língua for, qual idioma for. E aqui, essa expressão, certamente morrerás, no hebraico, mot tamut, ele é morrendo morrerás. A morte não é um ato, ele é um processo. Até porque se ele fosse um ato, ele não daria oportunidade de arrependimento. E o que acontece é que Deus, Ele deixou uma ordem, não comer desse fruto, e avisou a consequência. Se você comer desse fruto, você vai entrar num processo de morte. A questão é que chega outro ser que já tinha se rebelado contra Deus no céu, né? Era um querubim ungido e agora se torna Satanás, e a palavra Satanás em hebraico quer dizer o adversário. Só para lembrar, Ezequiel capítulo 28, para aqueles que gostam de ler, o senhor está se referindo à rebelião e inimigo de Deus. Por favor. Ezequiel 28, Isaías 14, mostra ali a rebelião, e ele deixa de ser um querubim e se torna um adversário, ele se torna Satanás. E ele entra no Éden, e aqui no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 3, ele falando, né, através de uma serpente, através de um animal do Éden, ele fala, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E o versículo 4 ele fala, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então o que nós temos aqui? Nós temos duas vozes. A voz do Deus soberano, que fala, se você comer, você vai entrar num processo de morte. E a voz do adversário, falando, você pode comer, que esse processo não existe, você não vai entrar nesse processo de morte. E nós temos o estabelecimento do reino colocado por Deus.
Para aquele que vai seguir o raciocínio aí, o reino... nós estamos entendendo, acho que onde você quer chegar. Pode continuar. Sim, e nesse reino, né, o que acontece? Quando eu estou de fato diante de uma decisão que eu não tive uma experiência anterior sobre ela, eu tenho duas maneiras de solucionar o problema. Ou eu creio de fato na palavra de quem está falando, ou eu passo aquela questão para uma experiência empírica, né? Eu tenho que experimentar para tirar a dúvida. Só que o ato de eu decidir experimentar, eu já instaurei a dúvida sobre aquele que me falou a verdade. E foi isso que o homem e mulher fizeram com relação a Deus. Eles resolveram experimentar. Quando eles resolvem experimentar, eles deixam de crer que a palavra de Deus era verdadeira. Não que eles tivessem crido de fato que a palavra de Satanás era verdade. E aí, aqui haverá a perda desse domínio desse reino. Esse é o detalhe. Haverá a perda de várias características da perfeição da soberania de Deus. Mas ainda há o domínio do controle, exatamente. O controle. Ainda há um certo domínio. Jesus vai usar uma referência específica sobre isso. Sim. Jesus vai dizendo que o inimigo de Deus, né, agora se coloca como príncipe deste mundo. Ele se autodenomina, porque ele é usurpador, ele quer roubar a glória de Deus, trazê-la para si, mas quando o Senhor diz que o mundo jaz no maligno, porque justamente ele ganhou esse domínio sobre a raça humana quando instaurou a dúvida, mas o soberano continuou sendo Deus, o soberano continuou e continuará sendo o Altíssimo e o reino dele não terá fim. Enquanto eu ouvia todo esse relato, para a gente compreender do que se trata do reino de Deus, nós estamos falando de alguma coisa tão sobrenatural, tão acima da nossa linguagem comum de falar, que de fato tem que voltar tão longe para entender como essa história começou, do que exatamente nós estamos falando. Porque aí a gente entende que perda foi essa, se torna muito forte. Exato. A gente só vai entender a dimensão do valor do reino se a gente entender a dimensão da perda. Exato. Porque o que acontece... O que Jesus veio nos trazer de volta? Isso aí, exatamente. Nós estamos sendo trabalhados para a restauração. O nosso futuro é um futuro de restauração. Então, o que acontece de fato é que nesse experimento do homem com relação à palavra de Deus e de Satanás, de quem estava com a verdade, é que foi instaurado dois reinos. E aí eu tenho que decidir de que reino eu estou participando agora. Automaticamente, quando Deus passou o domínio sobre a criação terrestre, sobre toda a criação terrestre, quando Deus passa esse domínio para o homem e o homem muda de reino, ele também, de uma certa forma, transfere esse domínio para Satanás, para o adversário. E agora Deus precisa resgatar esse domínio. Só para sublinhar, acho que o pastor colocou isso, não quer dizer que as coisas não estão sob o controle, domínio de Deus. A gente está trabalhando aqui uma questão de livre-arbítrio, de escolha. A que reino eu pertenço? Exato. Eu só estou sublinhando isso para que ninguém pense, poxa, então as Deus coisas... Deus não é mais o governo, não tem mais o soberano, governo. Deus não tem controle sobre todas as coisas, não é esse o propósito. Não, até Gênesis, quando fala da criação e da queda de Satanás, ele coloca algo muito interessante logo nos primeiros 2 versículos de Gênesis. Ele coloca a soberania de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E no versículo 2 ele vai falar, e a terra tornou-se, no original ali, disforme, caótica, né? Vazia, né? E o espírito das trevas pairava sobre as águas, né? E o espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o que é face, ele está soberano. Sempre foi soberano. E a água está embaixo. Né? Então, Deus é sempre soberano. Eu creio que é importante a gente sublinhar. Quando nós voltarmos, tem 2 detalhes que eu creio que são importantes para a gente começar a considerar. Primeiro, o sacrifício de Jesus, a vinda de Jesus é o resgate definitivamente desse reino e me leva a essa escolha. E segundo, eu gostaria que vocês explicassem que espécie de reino é o reino de Deus. Uma filosofia, é social. Gostaria que vocês considerassem esses 2 aspectos. Primeiro, o resgate e depois
que espécie de reino é o reino de Deus, ok? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Estamos procurando entender o que é o reino de Deus no Evangelho, apresentado pelo Evangelho de Lucas. Você quer fazer aquele comentário que você fez em off? Então, que eu achei muito interessante. Eu vou pegar esse seu gancho do estamos tentando entender o que significa o reino de Deus. O reino de Deus não é algo tão simples de ser entendido com a nossa, na perspectiva humana, porque nós estamos falando de algo celestial. Mesmo os que andaram com Jesus Cristo, seus discípulos, a sua mãe, a que gerou o Filho de Deus, ela não tinha concepção do que significava o reino de Deus. Até o momento em que ele estava na cruz, ela estava na expectativa. Não, meu filho vai descer daí, não é possível. Ele vai estabelecer o reino aqui. Mas essa compreensão do reino de Deus é espiritual e nós só entendemos quando nós estamos de fato desejosos de receber a revelação de Deus em nós. E isso vem por meio de Jesus Cristo. Então, nesse momento, enquanto estamos estudando e ao longo de toda a nossa caminhada cristã, não percamos isso de vista. Não significa que nós tenhamos as respostas para todas as perguntas referentes ao reino de Deus e podemos nos perder, inclusive, em filosofias aqui, desconfianças aqui e acolá. Mas se o Espírito de Deus estiver conosco aqui no estudo da palavra, nós teremos a compreensão do que significa mesmo o reino de Deus. É espiritual. É porque as coisas espirituais, elas são entendidas espiritualmente. Então, não existe uma outra forma. Não. Você estava falando, eu fiquei imaginando um indivíduo que está assistindo o programa pela primeira vez, ligou a televisão e nós fazemos para ele um convite. Olha, faça parte do reino de Deus. Onde é esse reino? O que eu faço para estar lá? Como realmente parece uma coisa muito distante. E mesmo no meio cristão, às vezes nós não temos a compreensão correta do que é. E aí eu queria que vocês considerassem. Às vezes não parece ser filosófico, ético ou o melhor ambiente social. O que é o reino de Deus? Sim, o guia de estudos aqui, ele coloca exatamente com essa expressão, ele coloca assim, dizer que o reino de Deus, dizer que esse reino é de Deus não é simplesmente dizer o óbvio, mas sim afirmar que o reino de Deus não é uma noção filosófica nem um sistema ético. E aí, quando ele coloca essa palavra simplesmente em cima, é importante que nós entendamos essa palavra também na linha de baixo, né? Ele não é filosófico e ético simplesmente. Ele tem traços de filosofia, né? E ele é um reino extremamente ético. Mas a ética, ela vem da prática. A intelectualidade, né? Tem muitas pessoas que entendem a filosofia e entendem a ética, mas isso é totalmente incompatível com a sua prática. E no meio cristão, eu não posso dizer eu sou um cristão não praticante. Não existe isso, porque a minha postura filosófica de vida e a minha ética cristã está extremamente ligada ao meu pensamento, ao meu agir, ao meu falar, está ligada à minha postura de vida. Então, ele não é só ético, mas ele me faz ser perfeitamente ético dentro da visão cristã. Assim como não é simplesmente um evangelho social que proclama pão e água para os famintos ou igualdade e justiça para os politicamente oprimidos. Nós desejamos isso. Participamos disso. Participamos, temos inúmeras atividades sociais e de todos têm que ser tratados com igualdade. O Evangelho de Lucas está preocupado com isso, mas é muito mais do que isso, senão a gente começa a criar um reino
de perfeição aqui, nós vamos solucionar todos os problemas aqui. Nós iríamos manter, então, o mesmo pensamento daqueles que estavam quando Jesus chegou e anunciou o reino, que era ele mesmo, e ficavam esperando que seria a troca de governo romano ali para aqueles dias. Não podemos novamente cair nessa cilada de acharmos que o reino de Deus se estabelece porque todos os políticos serão cristãos, toda a sociedade se tornará cristã e aqui se estabelecerá o reino de Deus definitivamente. As coisas acontecem de um modo também ético, também filosófico, nunca teórico, é exatamente isso que o pastor falava, nunca teórico, mas alguma coisa real, profunda, no entanto, com o olhar acima, daqui para o alto, sendo que foi o alto quem se revelou primeiro, me ensinando quem é o reino de Deus, ou que está em Cristo Jesus. É importante que tenhamos cristãos sinceros em todos os lugares. E que seja uma bênção, uma influência positiva, mas definitivamente nós não teremos a solução para todos os nossos problemas aqui, pastor. O que nós temos que entender do reino de Deus, em nós, o reino já instaurado em nós, apesar de não ter a plenitude da perfeição que nós teremos na volta de Cristo, né, quando Cristo voltar e nos levar para o seu reino de glória e depois do milênio instaurar a plenitude do reino aqui na terra, o que nós temos que entender é a proximidade de Deus em nós e a busca que nós temos do próprio Deus. Nós temos que entender algumas palavras do texto bíblico que são muito interessantes para nós e infelizmente usadas algumas vezes de uma maneira estranha. A palavra Shekinah, por exemplo, que em muitas músicas, em músicas gospels, se refere, parece que ela está sendo dirigida para a questão da glória de Deus. Shekinah é a habitação. A Shekinah de Deus é onde ele reside. E a história da divindade, a história da habitação de Deus é uma história de aproximação com o homem. Então, Deus primeiro está nos céus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele habita no céu, o homem habita na terra. Ele vem falar com o homem na viração do dia e depois há um rompimento entre Deus e o homem. Mas Deus não quer ficar distante do homem. Então, ele começa a falar através dos profetas. Ele chama uma pessoa. Depois ele tira seu povo, que está sendo como escravo, leva para o deserto e fala através do monte, através do Sinai. Então, agora, ele desce do céu e fala através das montanhas. Depois ele pede para construir um tabernáculo, porque ele quer habitar no meio do seu povo, e ele vai se aproximando. Está acampado, né? Ali. Onde vai, está acompanhando. E o povo, aonde vai, ele está junto do povo. O povo, aliás, o povo não anda se ele não ordenar. Né? A condução é dele, a soberania continua dele. Essa é a abolição, né? Quem dera andássemos conforme a ordenança do Senhor. Mas aí ele se aproxima, mas essa proximidade não é suficiente. Daí 1 João, no Evangelho, vai explicar isso. E ele se fez carne e habitou entre nós. Agora o Shekinah é o próprio Deus habitando entre nós. Mas ele tem que morrer e tem que vencer o último inimigo, que é a morte. Ele ressuscita, volta para o céu, mas ele deixa uma promessa. Vocês não estarão órfãos. Vocês não estarão órfãos. Eu vou enviar um Consolador, que é o Espírito Santo, que agora habita em nós. Então, Deus que era do céu, da montanha, do tabernáculo, da presença de Cristo, agora está dentro de nós através do Espírito Santo e não existe proximidade maior que essa. Eu quero sublinhar uma das suas colocações, essa encarnação, essa vinda, a morte e a ressurreição, definitivamente é a vitória de Jesus contra Satanás, aquele que se declarava, que dizia-se soberano também. E agora, definitivamente, o reino está sendo estabelecido. Para sempre. Sim. Para sempre esse reino está sendo estabelecido. E aí eu cito, pastor, o texto de Lucas 1, 31 e 32, que é essa encarnação: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe
lhe dará o trono de Davi. Ele reinará para sempre, sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Perfeito. Definitivamente, o reino do Senhor começa a ser ou está sendo estabelecido. A revelação já havia dito a respeito de João que ele também seria grande, mas o único reino que não terá fim é o reino de Jesus Cristo. E eu até quero crer que no momento em que dá-se ênfase a que o reino de Deus não terá fim, ele está mais uma vez nos dizendo: as obras de Satanás, sim, estas terão fim, porque eu as vim destruí-las. E na compreensão de que Deus é soberano e veio nos resgatar para este reino, nós precisamos ter a compreensão de que Ele tem o controle de todas as coisas, inclusive, principalmente no resgate de quem é Deus. O principal argumento de Satanás foi que Deus não era amor. Agora, quando ele veio encarnado em Jesus Cristo, o próprio Deus veio estar conosco. Ele veio levantar a bandeira e fincar esta bandeira no reino eterno de Deus, de que Deus é amor. E a maior prova é ele pregado na cruz. Isso, para mim, é a grande revelação de que Deus se importa de me ter de volta neste reino, mas não com opressão, não pelo poder, mas pela comprovação de que o amor constrange e nos atrai para este reino que é espiritual. E todos são convidados para esse reino. Todos. E Lucas está muito preocupado com isso. Eu quero que vocês considerem o que o guia apresentou como características, como parte 2 aqui. Quais são as características daqueles que farão parte desse reino, ou fazem parte desse reino e um dia farão definitivamente. O primeiro texto citado é Lucas 18, verso 16. Isso mesmo. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. É muito curioso esse texto e a maneira em que Lucas relata ou registra esse texto nos traz algumas referências muito importantes. No versículo 15, ele fala assim: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Né? Essa palavra criança, nós temos, por causa da nossa cultura e da nossa língua, nós associamos essa criança com os pequeninos, do versículo 16. O texto grego, ele não tem exatamente essa ligação. Ele tem uma ampliação da compreensão que Jesus está dando a respeito daquilo em que os discípulos deles estavam fazendo. A palavra usada como criança, aqui no versículo 15, é do grego bref. Né? Esta palavra, ela está relacionada a crianças de colo ou em gestação. Então, a ideia que o texto passa eram que as mães grávidas vinham para que Jesus tocasse na barriga delas e abençoasse a criança. Né? Ou as crianças de colo eram trazidas para que Jesus tocasse e abençoasse essas crianças. Desse saúde, restaurasse a vida daquela criança de alguma forma. Quando Jesus, no versículo 16, fala, né, Jesus, porém, chamando-as para si, ordenou deixar vir os pequeninos. Esse pequeninos, Lucas usa no texto uma outra palavra, paidia. Né? E essa palavra se refere às pessoas que têm pouca maturidade, pouco alimento. Então, ele está se referindo tanto às crianças quanto ao adulto que tem uma compreensão pequena a respeito de Deus. Então, o que ele está falando? Deixe vir a mim, porque eu vou abençoar as crianças, mas os pais que estão trazendo também precisam de alimento, eles precisam crescer. Por isso que a aplicação do verso 17, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, porque a lição aqui ela é espiritual. Exato. Sim. E neste momento também, Jesus faz uma
uma diferença entre os que aceitam o reino da graça, são dependentes, humildes, são simples na forma de receber. Aí, de alguma maneira, fica implícito ali o contraste que havia entre a religião formal, os sacerdotes, a maneira como eles ensinavam a respeito de Deus, que era muito difícil para as pessoas comuns alcançarem este reino. Afinal de contas, cumprir tantas leis, ser uma religião tão pesada, vem Jesus Cristo e diz assim, olha, os dependentes de mim, os dependentes da graça, os que são pequenos no conhecimento, os que são pequenos nas finanças, os que são pequenos, simples, destes são o reino de Deus, que não tem riqueza em si, tem pobreza em si. E de tanto serem pobres, eu os enriquecerei. Então, eu vejo essa lição também muito apropriada para um povo em que vivia escravizado em vez de liberto. E aí chega o resgate. Até porque a gente tem aqui o escritor escrevendo para um Teófilo convertido que necessitava sentir-se acolhido, Exato. amparado, e ele está deixando esse recado. Você venha com simplicidade, venha com humildade, não está sendo colocado sobre você nenhum peso. Fazer parte do cristianismo é um privilégio, é uma satisfação. Nós vamos para o intervalo, eu sei que o pastor tem uma observação, assim que voltarmos, Tá bem. é com você. Tá bom, pastor? Tá ótimo. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Estamos procurando entender a bênção de fazermos parte do reino de Deus. Já voltamos. Estamos retornando para o último momento do nosso programa de hoje. Pastor, o senhor tem uma observação? Sim, nós estávamos falando da característica do reino de Deus. Isso. E a grande característica do reino é que Jesus busca as pessoas, a cada um, todo aquele que está disposto a segui-lo. Jesus busca essas pessoas para promover crescimento em todas as áreas da sua vida. Muito bem lembrado. Eu quero citar as duas outras características. Eu vou citar o texto e vocês... 12:31 do Evangelho de Lucas, 12:31. Buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Que característica é essa? Prioridade e consequência, né? São características extremamente importantes no reino de Deus. Primeiro, né? Eu busco o Senhor. Em primeiro lugar, prioridade. Prioridade é buscar o Senhor, buscar o reino. Né? Buscar o reino quando eu busco o reino, eu estou buscando as leis desse reino, o compromisso com o reino. Em função disso, eu terei as consequências. E as consequências que o texto me diz é que o que eu precisar me será acrescentado. Muito bom. Lucas 9:59. Ao outro disse Jesus, segue-me. Disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. É a continuidade dessa característica da prioridade, né? O reino de Deus não dá permissão para ser dividido. Ou você escolhe estar inteiro no reino de Deus, ou você continuará dividido, portanto não estará dando prioridade. Somente quando você dá prioridade ao que é celestial, tudo mais da tua vida entra em ordem. Essa é a pedra fundamental. Ele não deixa de trabalhar, ele não deixa de estudar, ele não deixa de ter sonhos. Nada disso. Ele não deixa de sonhar para ir para a Europa, ele não deixa de sonhar para casar, ter filhos, mas tudo no seu devido lugar. Prioridade. Essa palavra, quando Jesus chama aquele discípulo e ele diz que precisa enterrar os mortos, o que Jesus responde na sequência é uma das palavras mais duras, ao meu ver. Aquele que deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Mas parece até que está faltando ali uma certa sensibilidade. Justamente, e quando ele diz no outro momento que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Então, a gente precisa entender que o chamado de Deus, que custa o sangue de Jesus Cristo, é o que põe a nossa vida em ordem e tem uma profundidade, uma seriedade tão grande que simplesmente depende disto, a minha vida ou morte eterna. Agora, o que é muito interessante aqui, na sequência do guia, do guia de estudos, é que, juntando essas três características,
O que ele apresenta é que quando nós nos aproximamos de Cristo, ele promove um crescimento que vai nos levar a ter uma prioridade que depois nos leva a uma organização pessoal. E aí você me dá uma deixa para a gente trabalhar. O reino de Deus está instituído ou está sendo apresentado. Aquele que aceita começa a fazer parte, mas ainda não está estabelecido. A gente... É o já, mas ainda não, né? Exatamente. Como entender isso? A plenitude dos tempos será com a volta de Jesus Cristo. A plenitude dos tempos, desse reino, dessa instituição do reino de Deus, somente com a volta de Cristo. Mas já imaginou se nós esperássemos a volta de Jesus para então sermos santos? Já imaginou se esperássemos ver a Jesus voltando nas nuvens do céu, cercado de anjos, miríades de anjos, com a descrição dada em toda a palavra e especialmente em Apocalipse, se nós então deixássemos para viver a alegria e a plenitude do Espírito só lá? Não, já começou, o reino de Deus já está em nós. Quando sou mãe, quando sou esposa, quando pastor, quando marido, quando família, como cidadãos, o reino de Deus já se movimenta, já faz diferença. Então já, o reino de Deus existe, mas a plenitude, a glória de Deus vai se manifestar quando Jesus voltar. E é para lá que nós estamos indo. Muito bem colocado, porque a gente tem uma série, e até o Gui apresentou uma série de textos, a ênfase, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, então é Lucas aqui, está a partir do capítulo 17, versos 23 em diante, né, a vinda do reino de Deus. A gente tem uma série de sinais, ele está dizendo como foi nos dias de Noé, verso 26, será também nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, não estão se importando. E ele vai falando a respeito desses sinais, aqui mostra claramente que ainda está por vir, já está, mas ainda está por vir. Sim, o guia de estudos aqui, ele apresenta uma frase muito interessante. Enquanto o aspecto já estabeleceu o caráter irreversível do reino, né, o ainda não está no aguardo do fim do mal. Tá? Então, muito boa frase. Leia de novo, pastor, só para sublinhar aqui, eu creio que é importante. Enquanto o aspecto do já estabeleceu o caráter irreversível do reino, o ainda não está aguardando o fim do mal. O que acontece e que nós temos que ver é que o já, ele tem que expressar o caráter do reino. E nesse caráter, Deus busca muito mais que fidelidade, ele busca integridade. Às vezes uma pessoa, ela pode ser fiel, ela é até fiel, mas ela tem que ser trabalhada pelo Espírito Santo na direção de Deus para ser íntegra. Né? Usando um exemplo prático, uma pessoa ela pode ter um comércio e ser fiel a Deus e entregar, devolver a Deus dízimos e oferecer ofertas para Ele. Mas se esses dízimos e ofertas forem fruto de sonegação fiscal, por exemplo, ele é aparentemente fiel, mas ele não é íntegro. Ou mesmo de uma intenção errada. Sim. Como acontecia, como Jesus condenou os judeus, vocês dão o dízimo disso, daquilo, mas o coração de vocês está... Então, é a intenção equivocada. Em 1 Samuel 15, o profeta ali, ele fala, né, Deus se agrada tanto de sacrifícios, né, ou de obediência. Então, isso está diretamente relacionado ao caráter. O caráter, ele não pode ser algo racional, simplesmente racional, e não colocado em prática. Aí eu entendo o que eu devo fazer, mas eu não consigo fazer. O Espírito Santo de Deus, ele tem que nos levar à expressão do caráter na nossa vida. Nós temos que ser feitos cidadãos desse reino. Eu acho que aqui é o grande detalhe. Se nós dizemos ter aceito o convite de sermos participantes desse reino, nós estamos falando de uma linguagem de nação, de povo, que tem um governo, que tem sim a sua lei, que rege a caminhada deste povo e todo o universo, que é a lei de Deus. Então, estes cidadãos precisam expressar a obediência à lei, mas na expressão do amor maior. E aí, quando nós somos bons cidadãos, boas pessoas, a expressão do reino de Deus por esse prisma é espiritual. É do Senhor
fazendo a transformação em nós. E aí é cada um, porque é um processo de amadurecimento, de crescimento, cada um tem o seu tempo. Não estou justificando o indivíduo que não, que não queira se comprometer, mas eu estou passando gradativamente por um processo de transformação e eu tenho que passar, que é indo sendo moldado para que eu me torne um cidadão. E temos que entender que aquele que não permite ser transformado para participar do reino aqui, ele não vai participar do reino lá. Muito boa frase, eu acho que vale a pena sublinhar. Sim. Aquele que não permite ser moldado aqui para ser um cidadão, não será um cidadão no reino futuro da vinda de Cristo. Podemos considerar esse aspecto que o Gui apresentou. Jesus, quando falou do reino, ele mencionou duas certezas. A gente trabalhou a atividade de Deus na história, por meio de Cristo, para salvar do pecado a humanidade, e o fim que Deus dará à história, restaurando os salvos a seu plano original. E aquilo que o pastor John Fowler citou lá, entender o que eu perdi, sim, para que eu tenha desejo pelo que virá. Exato. O problema é que no mundo consumista como nós vivemos, as pessoas não querem entender o que perdeu, ela quer entender o que ela tem a ganhar. Né? E esse é um problema muito sério. Mas quando ela compreende o que ela perdeu, ela vai ter a real noção de qual será o ganho. O ganho maior, o ganho da vida eterna. Um texto, talvez o texto mais conhecido bíblico no mundo, João 3,16, e que foi muito suavizado na nossa versão em português, quando ele fala, porque Deus amou, resgatando o amor de Deus, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós pegarmos esse texto no grego, ao pé da letra, ele vai colocar assim, porque Deus amou o mundo numa expressão tão superior, inimaginável, que deu o seu Filho de única espécie, monogenesa é a palavra, o seu Filho único, porque Jesus, o único gerado em espécie, para que todo aquele que nele crê tenha a oportunidade de vida eterna, ao invés de ser totalmente destruído. Então, o que Deus propõe para a gente, para todos nós, através desse texto, e através dos evangelhos, e através do evangelho na visão de Lucas, porque o evangelho não é de Lucas, o evangelho é de Cristo na ótica de Lucas. Exatamente, é verdade. Que nós sejamos restaurados para a vida eterna. Muito bom. Eu quero concluir com 3 aspectos importantes. Eu digo que desde que eu me conheço por gente, eu ouço sobre a volta de Jesus. Eu tive a oportunidade de crescer na minha comunidade, sendo levado pelos meus avós, depois os meus pais, sabe? Então, eu sempre ouvi. Tem alguns aspectos que às vezes podem ficar de interrogação. Como a gente tem esse desejo imediatista, nós temos aqui no Guia de Estudos 3 certezas que devem fazer parte da nossa vida. Lucas declara isso. Primeiro, tenha certeza de que Jesus voltará. E aí eu quero considerar o segundo. Esteja esperando que Jesus volte no tempo que Deus julgar apropriado. Às vezes nós não, ao longo do caminho entre o já e o mas ainda não, podemos criar interrogações, desanimar e não mais fazer parte do reino de Deus, porque uma vez salvo, não salvo para sempre. A gente não pode, ao longo do caminho, eu vivo no reino, mas definitivamente um dia não ser do reino. Posso passar por isso? A gente pode passar por isso. Como eu lido muito com família, relacionamento, eu sempre lido com a emoção de pessoas que põem expectativas numa outra, num relacionamento, numa história.
e ela se frustra porque as coisas não aconteceram segundo a sua expectativa. Justamente eu quero retomar uma palavra inicial quando eu pensava a respeito de que nós estamos falando de alguma coisa além da nossa compreensão humana. Falar em tempo quanto à volta de Jesus, cair nessa cilada de eu estou esperando, ainda não veio. Você diz, desde quando criança eu ouço da volta de Jesus. De fato é alguma coisa que podemos sim cair nela. Mas se nós estivermos inteirados da palavra, de quem é o Senhor, de que Ele é digno de confiança, como em outros momentos nós vamos ver em parábolas que Jesus Cristo contou, do Senhor que foi buscar um reino e volta e deixa os seus súditos esperando e deixa-os trabalhando, aqui tem um aspecto muito importante no meu modo de ver. Quando nós estamos envolvidos e trabalhando como cidadãos desse reino e pela causa deste reino, a minha espera é diferente, a minha expectativa é outra. Eu acredito que quando nós perdemos de vista que o meu empenho aqui em trabalhar na proclamação deste reino, quando eu perco isso de vista e eu me preocupo com aí só a chegada daquele reino e eu deixo o tempo de agora para trás, aí sim, essa espera fica demorada e eu posso me esvanecer dela. E aí o Senhor nos ensina na palavra. E eu quero citar, porque você tocou num aspecto, quando eles fizeram a pergunta para Jesus, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos e épocas. Eu estou lendo o que Lucas escreveu em Atos capítulo 1, versos 6, 7 e agora 8. Mas o que você vai fazer? Se não vos compete, e ele diz que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, se não compete a você, o que você vai fazer? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É o que você mencionou do comprometimento. Eu vou trabalhar, eu vou me envolver, eu sou um cidadão do reino, como que eu vou viver entre o já, mas o ainda não? Trabalhando. Eu vou trabalhar, eu vou contar para todo mundo. Eu tenho que ter a expressão do meu caráter cristão a cada dia. E Deus... E isso é intencional, né, pastor? Claro. Isso eu digo assim, a expressão do caráter ela não é intencional, mas a mensagem de salvação ela é intencional, né? Sim, porque Deus, ele quer que nós tenhamos a expressão de amor por Ele. E Ele não vai fazer robôs, né? Ele não vai fazer pessoas que são obrigadas a amá-lo, né? Não é essa a intenção. Ele quer que as pessoas cresçam racionalmente e se aproximem dele. É por isso que ele deu livre-arbítrio a todas as pessoas. Porque uma pessoa ela pode se impor pelo título, pela autoridade, né? Ou pelo amor. Deus fez pelo amor. Quando eu disse a questão do intencional, eu digo assim, naturalmente eu vou viver o cristianismo, mas a intencionalidade eu estou com vocês, eu tenho a intenção que vocês conheçam o reino que eu conheci. Quero agradecer muito, nos encontraremos nos 2 próximos programas. Amém. Deus continue abençoando muito a vocês. Vamos fazer uma prece agradecendo a Deus? Vamos. Pai do céu, obrigado por Jesus Cristo, Amém. que definitivamente estabeleceu o seu reino, trouxe o seu reino. Amém. E quando voltar, estabelecerá definitivamente. E nós viveremos para sempre em um lugar onde não haverá mais dor e sofrimento. Te louvamos por isso. Em nome do Salvador. Amém. Amém, Senhor. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Jamais esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no programa Lições da Bíblia, na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.